Boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje a gente presenciou um batismo, né? A gente presenciou essas pessoas ressuscitando em Cristo Jesus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Colossenses, capítulo 3. Amém? Se a gente parar para pensar um pouco, né, existem algumas formas de nascimento. Tem o nascimento normal, né, quando a nossa mãe concebe a gente. Tem ainda outro nascimento que as pessoas costumam dizer, né, quando alguém sofre um acidente grave, as pessoas costumam dizer: olha, tu nasceu de novo, né, quando você sofre um acidente grave. E ainda tem o terceiro nascimento, que é o nascimento no Espírito, que é o nascimento através, né, quando a gente aceita a Cristo Jesus. E é desse nascimento que a gente vai falar. Então, Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. No verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui por enquanto, fazer só uma breve oração e a gente continua. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por nos proteger até aqui, Pai. Obrigado porque Tu tens nos sustentado, Senhor, com o alimento físico, Pai, e também com o alimento espiritual, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui, Pai, Tu tens nos sustentado como um forte, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu venha, Pai, falar o coração de cada um aqui presente, Pai. Que a Tua palavra venha incomodar, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, venha de alguma forma, Senhor, falar o coração dessas pessoas, Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu venha me usar, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, quando a gente diz sim para Jesus, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente está ressuscitando com Ele. Assim como está escrito em Colossenses. Só que depois que você diz sim a Jesus, você tem que mudar, você tem que fazer algumas mudanças. Então você vai ter que fazer algumas mudanças depois que você aceita a Cristo Jesus. E a gente vai falar um pouco dela. E a primeira é que a gente deve buscar as coisas lá do alto. Amém? Porque se antes você buscava as coisas do mundo, se antes você buscava as coisas terrenas, agora você vai buscar as coisas do alto. Eu não estou dizendo que é errado você ter objetivos e sonhos. Eu não estou dizendo que é errado você almejar algo terreno, uma casa, um carro. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas o que acontece é que muitas vezes você põe a sua felicidade nas coisas do mundo. Você põe a sua felicidade numa casa, a sua felicidade no carro, mas na verdade a sua felicidade está em Cristo Jesus. E é isso que a gente deve fazer, buscar as coisas do alto e não as coisas do mundo. E também no verso 2 ele diz: pensai nas coisas do alto. Né? Então o nosso pensamento também deve mudar. O nosso pensamento tem que estar em Cristo Jesus e não nas coisas aqui da terra. E no verso 3 e 4 ele deixa claro que a gente morreu para as coisas do mundo e que agora Cristo é a nossa vida. Só que muitas vezes isso não acontece, né? Você deixa
Jesus Cristo participar dos seus pensamentos, mas você não deixa Ele ser o Senhor sobre os seus pensamentos. Às vezes você convida Jesus a tomar algumas decisões com você, mas você não deixa Ele ser o Senhor sobre as suas decisões. Muitas vezes você convida Ele para habitar com você, mas Ele não deixa ser, você não deixa Ele ser o Senhor sobre a sua vida. Não é isso que você deve fazer. Você deve deixar Jesus Cristo ser completamente o seu Senhor, porque Ele é Senhor e Salvador. Ele não é Senhor ou Salvador, é os dois. Amém? No verso 5 de Colossenses capítulo 3 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Só até aqui por enquanto. A gente acredita que quando a gente diz sim para Jesus, a nossa vida vai mudar da noite para o dia. Não é errado ter esse pensamento, a nossa vida ela deve mudar depois que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas às vezes acontece ela não mudar da noite para o dia. Jesus ele tem o poder para mudar a sua vida da água para o vinho, mas geralmente não é isso que acontece, é algo que leva um tempo, é uma decisão que você vai tomar todo dia na sua vida. É como se você dissesse sim para Jesus todos os dias da sua vida até que Ele venha. E aqui o apóstolo Paulo ele deixa bem claro: fazei, pois, morrer. Ele não está dizendo Jesus vai fazer a sua natureza terrena morrer. Ele está dizendo que você também deve fazer a sua natureza morrer. Jesus ele vai te ajudar a mudar. Jesus ele vai te ajudar a fazer a tua natureza terrena morrer, mas também isso tem que partir de você. A sua vida ela vai mudar, mas ela também depende que você busque essa mudança. Não é só para dizer, lembrei agora de um caso, o apóstolo Paulo, a vida dele mudou, em alguns dias da água para o vinho. Só para demonstrar que realmente Jesus ele tem esse poder, e se ele quiser, ele vai fazer isso, assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Continuando no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No verso 7: Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos vestistes do velho homem com os seus feitos. Então, depois que você diz sim a Jesus, você deve abrir mão, você deve se despir de algumas coisas, e é isso que o autor cita. Você tem que se livrar da ira, até do seu falar. Você tem que mudar, até o seu falar vai mudar. E aqui, quando ele fala despojar-vos, o despojar também tem o sentido de despir. Então, realmente você vai tirar a camisa do mundo que você vestia antes e agora vai vestir uma nova camisa. Não tem quando o seu chefe no trabalho chega para você e fala: olha, você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que se esforçar. Então, do mesmo jeito, agora você vai tirar a camisa do mundo e agora vai vestir a camisa de Cristo. Vai vestir a camisa de alguém que foi salvo por Cristo Jesus. No verso 10: E vos revestistes
do novo homem que se refaz para um pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então agora você vai se revestir do novo homem. E nos versos seguintes a gente vai ver, né, o que deve ter nessa nova camisa. O que você deve ter nessa nova camisa que você está vestindo. Que é a partir do verso 12. Acompanhe. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, no verso 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Então aqui o autor mostrou para a gente algumas características que você deve ter depois de ser salvo por Cristo Jesus, né? Características essas que vocês devem buscar, né? Não é fácil obter essas características, não é fácil você ser paciente, longânimo, você perdoar. É muito mais fácil você receber perdão do que você distribuir perdão. E é muitas vezes o que acontece. Às vezes você faz algo errado com alguma pessoa e você pede perdão a ela. E tudo que você quer é que essa pessoa perdoe você. Mas muitas vezes você não perdoa as pessoas a quem você deveria perdoar. Então, também humildade não é algo fácil de ter. E também diz para a gente suportar uns aos outros. E também fala do amor, que o amor é o vínculo da perfeição. Foi através do amor de Cristo em nós que ele morreu na cruz. E também ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Né? Então, que a paz de Cristo reine sobre o nosso coração. Que a paz de Cristo nos ajude a tomar as nossas decisões. É isso que o autor quer, né? Que você faça depois de dizer sim para Cristo Jesus. E depois ele diz, né, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E mais à frente ele vai dizer também no verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então ele volta a falar de novo de gratidão. Ele já tinha falado no verso anterior: sejam agradecidos. E agora ele fala que a gente deve louvar a Deus com gratidão no coração. Gratidão a quê? A gente só está aqui hoje porque ele teve misericórdia da gente. Gratidão porque ele morreu na cruz por mim e por você. Gratidão porque ele escolheu ser humilhado. Ele foi transpassado pelos seus. Gratidão porque mesmo sem ter pecado algum, ele mesmo assim ainda morreu na cruz por mim e por você. Mesmo assim ele nos dá uma nova vida, uma nova chance de fazer diferente. Então não desperdice tão grande salvação, porque não tem outra salvação, não tem outro que faça o que Jesus fez por mim e por você.
E aqui ele diz que a gente deve se instruir a palavra de Deus. E é verdade, porque a palavra de Deus ela é alimento, a palavra de Deus ela edifica. E ele diz também que a gente deve louvar. E eu lembrei de Salmos 119. Salmos 119, no verso 7, diz: Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus justos, os teus retos juízos. Né? Então, até para louvar a Deus também, é necessário que você aprenda os retos juízos da palavra de Deus. E por último, no verso 17: E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que você fazer, você tem que fazer em nome de Jesus. Mas diz, tudo que eu fizer, exatamente tudo. É isso mesmo, tudo que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, como eu estou dizendo, como eu disse para vocês, né? Às vezes a gente diz sim, esperando uma mudança repentina, mas a verdade é que isso leva um tempo. Né? Como eu ouvi um irmão dizendo uma vez, você confessa seus pecados a Jesus, mas a conversão é todos os dias da sua vida. Então a sua conversão em uma nova pessoa vai ser por toda a sua vida, porque você tem que tomar essa decisão todos os dias da sua vida. Agora em Filipenses, voltando no livro, como eu disse, né? Não tem como a gente desperdiçar tão grande salvação. Você não pode desperdiçar porque não tem outra. Não tem alguém que faça o que Jesus fez por nós. E Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, fala um pouco do que Jesus Cristo passou por nós. No verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, às vezes a gente fica ansioso por algo que a gente pediu a Deus, mas eu queria também dizer para vocês que tudo é no tempo dele. Às vezes você acha que não é o tempo ideal para receber algo, mas Jesus vai e te dá sem você estar esperando. E eu só queria dizer que é tudo no tempo dele. Essa semana, de longe para mim, foi a semana mais corrida do ano. E eu recebi a oportunidade de trazer a palavra para vocês. E eu pensei logo, não tem como. Não tem como levar a palavra porque eu estou sem tempo. Realmente essa semana foi a semana mais corrida do ano. E só que eu lembrei que alguns meses atrás eu tinha pedido a Deus que Ele me desse novas oportunidades. Eu tinha pedido a Deus que Ele me usasse de outras formas além do discipulado. E antes de eu dizer não, né,
acredito que o Espírito Santo tocou no meu coração e me fez lembrar do que eu tinha pedido. E muitas vezes isso acontece, você pede algo a Deus, né? Você acha que Deus está demorando, você até esquece que você pediu, né? Mas é tudo no tempo dele. Então, se você pediu algo a Deus, aguarde um pouco, porque é tudo no tempo dele e ele não tarda. Ele vai fazer quando for o melhor momento. Você vai achar até que não é, mas na verdade é o melhor momento. Porque é ele que sabe de todas as coisas. Só a ele que pertence o amanhã. Amém? E eu encerro. Chamar o pastor Tiago.